O Freud chega a uma conclusão muito engraçada na análise terminável e interminável. Eu vou retomar falando outra coisa, né, depois. Mas o Freud diz, né, que com 40 anos, né, mais de 40 anos de experiência dele como clínico, né, como psicanalista, ele sempre chega num limite nesse processo de elaboração, de análise, né, que é o limite da castração, que se manifesta de maneiras diferentes para homens e mulheres. Né? Então, Freud vai dizer, cheguei num limite que é que os homens sempre se defendem do medo de ser passivo diante de outro homem, e as mulheres sempre chegam no limite da inveja do pênis, de invejar a posição masculina e tal. É engraçado, né? A gente sorri, né? Parece muito antigo, muito velho, assim, né? E de fato né? Para nós hoje, né? E acho que temos que reconhecer uma diferença de tempo, né? Muita coisa avançou, né? De lá para cá. Muita coisa mudou na sociedade, nas subjetividades e na psicanálise também. Então, você veja, quando Freud diz que ele chegou nesse limite, é o rochedo da castração, né? Que a castração ainda é uma problemática real, né? Como a gente viu no sentido de ato, né? É necessário alguém que exerça um pai real, como vai dizer o Lacan, alguém que tenha o ato de castrar a criança, né? Mas o que, de fato, a gente internaliza é o simbólico, né? A função simbólica. Eu acho que o Freud ele percebeu essa importância da repetição, né? Na aula de amanhã eu vou retomar um texto de Freud, que não vou falar aqui, que é o Recordar, Repetir e Elaborar, que é um texto de 1927, que amanhã eu quero falar um pouco dessa clínica do trauma na contemporaneidade, que acho que vai tocar um pouco nesses aspectos que você está trazendo, Jéssica, da clínica do real, né? Então eu acho que na contemporaneidade, né? A partir dessa ideia do trauma na contemporaneidade. E da catástrofe também, né? Porque aí é uma outra dimensão que a gente vai discutir um pouco hoje e amanhã. Então, acho que sim, acho que Freud tem algumas pistas interessantes, mas eu acho que ele não foi tão longe. Acho que não foi tão longe. Como, aliás, Lacan também acho que não foi tão longe assim, mas acho que Lacan foi um pouco mais. O Lacan tem uma clínica meio desregulada, né? A gente está falando de regulação, né? Uma clínica... Tem uma história clínica interessante do Lacan, de mil histórias interessantes do Lacan, né? Mas tem uma história que está naquele documentário, né? Um rendezvous chez Lacan, né? Acho que é um dia com Lacan, na casa... Esqueci o título que deram para o... Mas tem na internet. É um documentário feito sobre... acho que pela Associação Mundial de Psicanálise, do Miller. E tem uma história muito interessante de uma paciente do Lacan, um encontro com Lacan, grato, amanhã. E aí, nesse filme, né, tem várias ex-pacientes do Lacan que contam histórias, né, e uma paciente do Lacan que foi uma judia que vivenciou a experiência do campo de concentração. Né? Não, acho que ela não vivenciou a experiência do campo de concentração, ela viveu a experiência da perseguição, dos guetos e tal. E ela tinha muitos pesadelos, tal como os neuróticos traumáticos, ela tinha muitos pesadelos com a Gestapo, com a polícia nazista. Então ela tinha pesadelos, ela acordava sobressaltada, porque a Gestapo podia, em qualquer momento, entrar na casa dela, pegar a família dela, matar ela e a família dela. Então ela tinha pesadelos, tal como os soldados, né, traumatizados pela Segunda Guerra Mundial. E aí o Lacan escutava aquilo, ela falando, né, em francês, Gestapo, Gestapo, né? Gestapo, e aí o Lacan se levanta num certo dia e vai em direção a ela e faz um carinho no rosto dela. Gestapo, francês, né? Um gesto na pele, né? Um carinho. E isso foi muito significativo para ela. Né? Então você vê uma clínica que não é da interpretação, é uma clínica do ato. Faz uma coisa meio maluca, assim. Uma coisa que está fora do processo de elaboração, né? Ou o Lacan, às vezes, que metia a mão na carteira dos pacientes e arrancava o dinheiro, e coisas assim. Os lacanianos adoram contar essas coisas relacionadas a dinheiro, né? Deve ser porque eles pensam muito em dinheiro. Mas essas coisas
Mas o gestapé é muito bonito, né? É muito tocante isso que o Lacan faz, né? Então ele sai, então você vê a problemática do ódio, da agressividade, o medo da morte, né? E ele se levanta e faz um carinho nela, né? Então, da Gestapo para o carinho, né? E é o mesmo significante. Então, é um limite do significante, porque o significante pode significar qualquer coisa, né? A rede de significantes ela vai se associando, não tem sentido nele próprio. Então, a Gestapo pode ser um carinho, mas tem que fazer o ato, o analista tem que levantar, fazer o carinho. Tem que ter um gesto meio desconcertante, digamos assim. É claro que os lacanianos frequentemente ficam tentando imitar Lacan, né? E imitar ainda é um problema de representação, né? Então não dá para imitar Lacan. Lacan tinha um estilo próprio. Cada um tem que inventar o seu próprio estilo, né? Porque não tem representação. Então acho que o Lacan foi mais além na clínica do real. Acho que o Peirce traz elementos muito importantes no pragmatismo pulsional para pensar a clínica do real também, né? Acho que tem algumas questões assim que eu discordaria um pouco do Peirce, na questão da não discussão mais profunda sobre a pulsão de morte, que eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que ele passa muito rápido sobre isso, eu acho que tem que aprofundar sobre a experiência da pulsão de morte como prática. Porque senão, se você não fala do vazio e do escuro onde a luz aparece, só fala da luz, aí como é que você vai entender como é que a luz aparece? Né? Que ele fala que a pulsão de morte é um não exercício da pulsão de vida, né? Eu discordo um pouco disso, assim, na posição do Freud e do Lacan. Acho que não é bem por aí, assim. Sem dúvida que é uma prática, nisso eu concordo. Há um pragmatismo da vida e da morte. Mas não sei se é só uma falta de exercício, né? Acho que às vezes ele também fala de uma confusão das linhas pulsionais, que são vitais na opinião dele, com o meio sócio-histórico. É um pouco do que eu estou falando aqui, mas a questão do Freud é que o seu laço sócio-histórico ele é violento, agressivo, destruidor, é porque o psiquismo humano e o humano, enquanto ser, ele é também agressivo e violento. Né? Então, acho que tem que reconhecer esse dado, assim, para poder lidar com o trabalho da pulsão de vida. Acho que amanhã a gente vai poder falar um pouco disso, né? É um pouco a gente estava falando sobre o intrincamento pulsional entre vida e morte. Né? Eu acho o livro do Peirce maravilhoso. É uma discordância pequena, mas ao mesmo tempo se torna importante sobre o livro dele, assim, sobre o trabalho dele, né? Eu acho que a gente não se livra tão fácil assim da pulsão de morte, não. Porque a gente olha ao redor e olha para o mundo de hoje, a gente só vê morte, né? Então, para analisar bem a morte, para entender bem a vida, a gente tem que analisar bem a morte, e vice-versa. Bom, aí, avançando nessa ideia, nesse turnã, nessa virada do pensamento freudiano, a partir justamente da ideia da pulsão de morte, né? Freud vai escrever um texto importante que é o Problema Econômico do Masoquismo, que é de 1924, onde ele vai mudar uma posição que ele tinha antes, que é a ideia do masoquismo e do sadismo, né? Porque o Freud pensava uma certa polaridade do masoquismo e do sadismo, onde o sadismo, né, a atividade era primordial. E o Freud então vai perceber, a partir dessa mudança, onde a pulsão de morte torna-se fundamental, né, ou seja, fundamento e base para a pulsão de vida, esse grau zero é a base para todos os outros graus, né, da vida. Então ele vai pensar de que não é a atividade que vem primeiro, não é o sadismo originário, mas pelo contrário, é o masoquismo originário. Então o psiquismo humano ele tem por base não a atividade, mas a passividade. Então o agir vem de um sofrer, a ação provém de uma passividade mais profunda. Lembra até uma frase que o Deleuze gosta muito dessa ideia, né, do masoquismo, né? O Deleuze inclusive tem um livro sobre o masoquismo, que é o Sachi-Masoch, o Frio e o Cruel. E o Deleuze fala isso no Diferença e Repetição e depois no Antiédipo com o Guattari, né? De que o eu penso vem de um eu sinto mais profundo. Então, sentir, a passividade, vem primeira, para Freud e também para Deleuze depois, né? Então, para poder agir, é necessário primeiro sentir. Né? É uma sensibilidade, né? É mais profunda do corpo, que implica essa ideia de passividade, de contemplação, né? Mais profunda. E aí o Freud vai perceber, né, nessa passividade mais profunda também a questão do sofrer e da pulsão de morte também. Então, volta a questão de uma desregulação intrínseca à pulsão. Né?
Então, o psiquismo, ele sofre porque ele não tem regulação, exatamente isso, é o excesso. Na medida que há um excesso que causa sofrimento, né, o sujeito ele tem que se regular, mas sempre tendo isso por base. Em alguns casos, né, o que o Freud fala de masoquismo erógeno, né, isso se manifesta em pacientes, é o que o Freud vai chamar de casos difíceis, né, que são pacientes que não se curam nunca, que fazem anos de análise e não evoluem, que abandonam a análise, enfim, que não avançam. E o Freud chega a dizer de um sentimento de culpa muito profundo desses pacientes que não os faz melhorar. E o Freud até se questiona, assim, né? Da onde vem esse sentimento de culpa? Porque aí vem os limites da representação, como a gente está falando da clínica do real em Freud, né? Freud fala assim, nós já analisamos o paciente e não conseguimos entender de onde vem esse sentimento de culpa. Então, a pessoa analisa, por exemplo, que ela não tem culpa por isso, por aquilo que aconteceu na vida dela, na família, na história dela. No entanto, a pessoa fica com um sentimento de culpa inconsciente, diz o Freud, que não dá para remover. Então, você vê sempre o Freud pensando a teoria a partir da clínica, né? Então, a teoria do Freud sempre é um passo a partir da, da teoria, né? Ou melhor, da prática clínica, né? Então, a prática clínica sempre como base dessa teoria freudiana, né? Então, mais um avanço nessa direção desse trauma constitutivo, né? O fato de que não temos como regular essas intensidades. E aí eu coloco aí no ponto 5, né, uma espécie de resistência, né? Eu chamo de resistência que é a própria resistência do Freud do que ele próprio estava descobrindo, né? Que é um texto também do mesmo ano, né, que se chama Dissolução do Complexo de Édipo, que é um texto pequenininho do Freud, onde ele volta à questão da sexualidade infantil, já a partir dessa mudança de perspectiva da pulsão de morte, e também da segunda tópica, né, porque em 1923 o Freud publica O Eu e o Isso, onde ele vai pensar uma nova tópica, não mais da consciência e do inconsciente, mas ele vai pensar a partir dessa problemática da pulsão de morte, né, de como é que o supereu, né, que é o ideal de eu internalizado para o sujeito, ele é uma dinâmica inconsciente. Então, veja, o sentimento de culpa, aí ele é inconsciente em virtude do supereu, que são os imperativos sociais que você internaliza. E o eu, a dinâmica que anteriormente ele chamava de narcisismo, né? Então, o narcisismo vai virar a função do eu, o ideal de eu vai virar o supereu e as dinâmicas pulsionais é o isso. Então, do isso, das pulsões vem, como eu falava para vocês no Psicologia das Massas e Análise do Eu, a pulsão se liga ao outro e se modela por um outro privilegiado, que você toma como ideal, você internaliza essa lei a partir do complexo de Édipo e vai se cobrando, né, inconscientemente a partir desse ideal de eu, desse super-eu internalizado. E o eu é essa instância narcísica imaginária para lidar com os outros, né? Uma espécie de capa, né? Ou superfície para lidar com os outros. Então já tem essa mudança aí. Então, esse texto, a solução do complexo de Édipo, já vem depois do Além do Princípio do Prazer, né? Psicologia das Massas e o eu e isso. Então, nesse texto, Freud volta à ideia da sexualidade infantil e da família para mostrar esse desenvolvimento da criança na família. E chega nessa explicação, que é bastante clássica, que todos nós conhecemos, né, da identificação do menino com o pai, do amor pela mãe, da menina ao contrário. Ele chega a dizer também que a dissolução do complexo de Édipo na menina é um pouco mais complicado. Não vou entrar nessa questão aqui, né? Que tem uma diferença, né? Dessa questão bastante clássica na psicanálise, dessa diferença sexual. Só que o que é interessante é que o Freud fala nesse texto que o Édipo ele tem que ser dissolvido. Eu acho que é uma pequena mudança no que o Freud diz antes. Então, o Édipo tem que ser dissolvido. Dissolvido. Então, o Édipo não é para se manter. Por que o Freud fala isso? Me parece que são todas as mudanças que eu falei para você, esses confrontos do Freud com a clínica, as mudanças e com a sociedade. As próprias decepções dele, as mudanças dele como sujeito diante do mundo que ele acreditava, diante da cosmovisão dele, das crenças dele. Então, o pai, ele tem que ser dissolvido, esse complexo paterno tem que ser dissolvido. Porque se a pessoa mantém ainda essas fixações com pai, mãe, com família, ele vai ficar neurótico. Então, a cura da neurose implica uma dissolução do complexo de Édipo.
a gente pode pensar, então quer dizer que Freud ele é anti-edípico, antes de Deleuze e Guattari, bem antes, né, 50 anos antes? Mais ou menos. Porque a crítica também que Deleuze e Guattari vão fazer no antiédipo a esse texto do Freud. Eles vão dizer assim, né, Deleuze e Guattari, a dissolução do complexo de Édipo é uma brincadeira, porque se dissolve o complexo de Édipo, mas depois o sujeito adulto, depois da puberdade, vai repetir a mesma história dos seus pais, dos seus antepassados, enfim, a história da cultura. Casar, ter filhos, sexualidade genital, todas as máquinas desejantes, todos os órgãos, as pulsões parciais vão se reunir em torno da zona genital, há uma hierarquização disso que o Deleuze chama de máquinas desejantes, que são essas pulsões parciais, se centrando na zona genital, e você vai repetir o que seu pai, seu avô, seu bisavô, enfim, que muitos fazem há muito tempo. Então, veja, essa repetição no real implica uma manutenção disso, na cultura, né? E mesmo no psiquismo. Então, veja, é um pouco isso, Jéssica, que você tinha perguntado antes, né? Até que ponto Freud vai até o fim, né? Nessa clínica do real. Então, você vê, nesse texto, Uma Dissolução do Complexo de Édipo, a gente vê uma certa resistência do Freud às próprias mudanças que ele mesmo estava fazendo na teoria dele, né? Então, essa dissolução é um fim ou uma continuação ao infinito sem complexo algum, né? Ou seja, sem complexidade, sem crítica do modelo original. Então, parece que é uma certa resistência do Freud a isso, né? E também, como eu comentei para vocês, no texto Análise Terminável e Interminável, de 1937, né? Onde Freud também vai chegar nesse mesmo ponto. O final da análise, o fim de análise para ele, para o homem, para ambos, né, homens e mulheres, é o rochedo da castração, mas que para os homens é o medo de ser passivo diante de outro homem, para as mulheres é sempre o problema da inveja do pênis, de querer ser como um homem, ou invejar essa posição do homem, né? Então você vê que Freud ainda esbarra no rochedo da castração, ou seja, esbarra no rochedo ainda da representação. Porque essa castração aí é muito clara, né? Uma lei simbólica. E você vê, são impossibilidades da cultura também, né? Mas tudo bem, né? Pelo menos Freud Freud pode ter muitos defeitos, mas ele tem uma qualidade que é inigualável, que é a honestidade. Poucos autores são tão honestos quanto Freud, né? Nos textos ele fala das limitações dele, ele fala do que ele não avança, ele fala dos fracassos dele, né? Que é a postura de um verdadeiro analista, né? A gente tem que analisar até o fracasso, porque analisar o fracasso te permite um sucesso subsequente. Basicamente, a psicanálise é isso, né? O psiquismo sempre fracassa, e a gente vai analisando os fracassos para fracassar melhor, ou para, né, não fracassar, ou para seguir em frente, né? Então, o Freud está assim, analisando o trabalho dele, né? Então, esse mérito de Freud é inegável, né? Um autor muito honesto, né? O Nietzsche também fala isso em outro texto, né? Que a única virtude dos homens livres, dos pensadores livres, é a honestidade. Então, Freud era muito honesto, né? Bom, mas nesse texto, Análise Terminável e Interminável, tem uma coisa interessante, né? Que lembra até, Jéssica, essa coisa que você falava do Percy Schiavon, né? Que o Freud diz, né, no início desse texto, de que a pulsão, em suas quantidades, é o que menos se conhece na clínica. Veja a honestidade do Freud. Depois de 40 anos de trabalho, o Freud reconhece que a pulsão ainda é um aspecto pouco conhecido, e é curioso, né? Porque é um conceito fundamental da psicanálise, talvez o mais importante. Está sempre desde o início na clínica, desde o projeto com a psicologia científica em 1895, mas o Freud reconhece que tem que se investigar mais sobre a questão da pulsional, ou seja, a pulsão em suas quantidades, né? Porque naquela época, os analistas, e depois virou moda depois que o Freud morreu, eles ficavam tentando reforçar o eu para ser a instância do eu, para que seja um anteparo para as intensidades pulsionais. Isso se tornou muito forte na Inglaterra, depois da morte do Freud, e nos Estados Unidos. Então vai ser Anna Freud, foi um pouco por esse caminho, Ernest Jones, Melanie Klein não, Winnicott também acho que não, embora eu conheça pouco Winnicott, né? Então, isso criou o que o Lacan vai chamar de psicanálise do ego, ou psicanálise do eu, que é a tentativa dos psicanalistas de criar um reforço imaginário nas palavras do Lacan, mas um reforço narcísico, um reforço do eu, para ser um dique para as pulsões. Então, veja, se a castração, se o complexo paterno não consegue mais regular as intensidades pulsionais, muito bem. Então, vamos fortalecer o eu, a instância do eu.
E isso vai ser um motivo de muita briga para o Lacan, né? Então, o Lacan vai, no primeiro ensino dele, bater muito nessa psicanálise do ego. Porque para ele tinha tudo a ver com o American Way of Life, com o espírito inglês, com o espírito utilitarista desses anglo-saxões. E o Lacan vai dizer, não temos que reforçar o eu, porque o eu é uma ilusão. Ilusão, não que não exista, mas é que é uma limitação, né? Ilusão não é o que não existe, mas o que limita a percepção. Então, o eu ele não existe, o eu existe, mas ele limita a percepção dos analistas, porque temos que ir para a dimensão da escuta, do simbólico, e que por trás disso, né, e no meio disso, na verdade, tem a dimensão das intensidades pulsionais, né, que o Lacan já fala lá desde o texto do Estágio do Espelho, né, e da agressividade em psicanálise. Então, esses primeiros textos do Lacan é para bater nos psicanalistas ingleses e norte-americanos, da psicanálise do eu. Então, veja, nesse texto, Freud já está dizendo isso. Não sei o quê, vocês temos, então, discutido muito sobre a função do eu. Então, veja, já tem um prenúncio ali de uma psicanálise do eu em Freud, né? Por isso que a Ana Freud foi por esse caminho, a escola inglesa e a escola norte-americana. E depois o Lacan vai bater nisso, né? Recuperando, segundo ele, a intencionalidade original do Freud, né? Voltando aos textos originais do Freud em alemão, lendo bem, ao pé da letra, né? Lendo literalmente o texto freudiano, para poder voltar ao espírito de Freud. É claro que de uma outra maneira, né? Porque ninguém volta, a gente nunca volta, né? A gente sempre avança. Né? Então, Lacan avançou, né? Criou uma outra psicanálise bem interessante. Né? Então, você vê, o Freud reconhece isso. Nós não conhecemos ainda o suficiente sobre as pulsões e suas quantidades, mas o que se sabe sobre ela é um ponto muito importante, que o Lacan vai retomar. A pulsão é indisciplinável. Não dá para disciplinar, ou seja, significa que as pulsões não se regulam. E aí o Freud vai dizer uma coisa importante, né? Que ele diz que existem 3 coisas impossíveis de serem feitas: governar, educar e psicanalizar. Por que governar, educar e psicanalizar são atividades impossíveis? Lacan vai acrescentar uma 4ª, né? É fazer desejar. Fazer o outro desejar também é impossível. Você pode amar o outro, mas fazer o outro te amar, possível. Né? Então, fazer desejar, produzir qualquer desejo é impossível. Assim como educar e psicanalizar. Depois de 40 anos do Freud, ele descobre que não dá, né? Isso é impossível. Só rindo, né? É muito interessante isso. Né? Você trabalha a vida inteira com uma coisa para descobrir que isso é impossível. Mas por que isso é impossível? Então, volta à ideia do trauma e da desregulação. Então, há uma desregulação referente ao gozo e às pulsões, que elas têm um aspecto selvagem. Freud vai sempre repetir, demoníaco. Né? Não dá para você conjurar isso com Deus, o Pai. Né? É indisciplinável. Então, qual é o trabalho possível? Né? É um pouco isso. Né? O Lacan vai dizer bastante sobre isso. Né? O Lacan, no início, ele tem uma concepção muito negativa. A gente vai voltar a essa ideia do negativo quando a gente falar do Mbembe, né? Do Achille Mbembe. Porque o Achille Mbembe, né, retomando Nietzsche, retomando vários autores, Deleuze, né, Foucault, ele vai dizer o quanto que o espírito europeu, né, o espírito branco, é um espírito da negatividade. Então, é típico do pensamento europeu o espírito da negatividade. Né? O Mbembe até diz, né, quantos corpos terão que ser destruídos até que o espírito branco se reconcilie consigo mesmo. Né? Forte essa frase do Mbembe. Né? A gente vai retomar o contexto dessa frase do Mbembe, que é muito forte. Né? Então, o espírito europeu, o espírito branco, já adiantando, se coloca problemas impossíveis de serem resolvidos, né? Ou que só podem ser resolvidos segundo a sua própria lógica, que é a lógica da negatividade. Né? Então, sem dúvida que a gente precisa de uma lógica da afirmação. Acho que isso é um dos méritos do trabalho do Peirce, né? Que é retomar, por exemplo, aquele texto do Freud, A Negativa, que é um texto de 1927, onde o Freud diz, né, que toda vez que o analisante diz não é tal coisa, saiba que é aquilo que ele está dizendo. Porque toda vez que a gente nega, toda negação tem por trás dela uma afirmação primordial. Então, o não é sempre um acréscimo, mesmo que você ache que é uma subtração. Então, o não, o negativo, parece uma subtração, mas no fundo é uma afirmação.
Então, é necessário a gente entender a pulsão, as pulsões como afirmações. Mas tem uma problemática aí da morte que eu acho que é meio que inescapável, né? Mesmo o Deleuze e Guattari tiveram que se defrontar com isso. O Deleuze e Guattari, no Antiético, eles vão também dizer que a pulsão de morte não existe. O Deleuze e Guattari vão dizer que as máquinas desejantes, que são as pulsões, elas são sempre afirmativas, mesmo quando elas destroem. Então, mas a destruição é uma inspiração nietzschiana, né? A destruição ela sempre está encaminhada por uma criação, é a criação que guia a própria destruição, então toda destruição ela é criativa. No entanto, no livro subsequente, A Capitalismo e Esquizofrenia, parte 2, Mil Platões, em 1980, o Deleuze e o Guattari vão reconhecer uma problemática política. Veja, é sempre a prática que faz a gente pensar. As teorias podem ser bonitas, mas se a teoria não olhar para a vida, ela não funciona muito. Então você tem que olhar para a vida e ver que tem morte. E eles vão falar da problemática do fascismo. Eles vão chamar de linha de abolição e morte. Eles vão dizer que a linha de abolição e morte ela é produzida pela própria linha de fuga. A própria linha de fuga afirmadora cria, na sua aceleração, na sua intensificação, a linha de abolição e morte, que eles chamam de linha suicidária. Então, a linha de morte. Então, veja, a problemática da pulsão de morte que Deleuze e Guattari negaram no Antiédico retorna em Mil Platões. Para vocês verem como é que a gente não se livra da morte tão fácil assim, nem da agressividade. Né? Então, a gente tem que pensar essas dimensões da própria vida e talvez isso, né? Talvez mesmo essa dualidade, assim, né? Porque senão a gente fica num mundo bonito, mas é um mundo irreal, né? E na clínica psicanalítica a gente tem que lidar com a vida real, com os pacientes na sua realidade. Então, veja, não é muito fácil dizer assim, não acredito na pulsão de morte. Muitos psicanalistas fazem isso, né? O Winnicott também faz isso. Muitos psicanalistas famosos negam a pulsão de morte. É fácil, é um gesto fácil. Mas difícil é você entender o problema a que a pulsão de morte está resolvendo. É o problema que é importante. Então, como diz Deleuze, a gente tem que ter a problemática, né? Então, eu estou mostrando para vocês aqui um pouco da problemática disso em Freud. Mas também eu dei uma pincelada aqui sobre a problemática disso em Deleuze e Guattari. Isso retorna depois. Então, eu acho que é uma problemática que temos que aprofundar. Bom, então, aprofundando nessa problemática, queria passar então para a segunda parte da nossa disciplina, que é falar do tema da catástrofe. Né? Então, para aprofundar, né, para falar da prática, né, que guia as nossas invenções teóricas, né, que sempre voltam para a realidade, porque a gente tem que criar teorias para iluminar a nossa prática, né? Falar um pouco dessa história da modernidade enquanto uma catástrofe, né? Então essa segunda parte seria esse título, né? Trauma e laço social na modernidade e contemporaneidade, da gestão bionecropolítica para a gestão do fim do mundo. Por que eu dei esse título? Né? Porque parece que a modernidade, né, baseada em alguns autores que a gente vai discutir aqui, como Foucault, Agamben, Mbembe e muitos outros, evidenciam que a modernidade, isso, né, falando de boas intenções, né, se a modernidade é cheia de boas intenções no sentido da racionalidade, do bem, do desenvolvimento da vida, né, a própria ideia de biopolítica, a produção da vida, no entanto, a produção da vida tem por seu avesso um grande incremento da morte. É o que o Foucault vai mostrar. A produção da vida na modernidade, a partir do século XIX, nunca se produziu tanta morte desde quando o poder resolveu investir a vida. Então, a modernidade, a gente pode dizer, né, a partir desses autores, que é uma espécie de gestão da produção da vida e da morte, né, uma gestão biopolítica e necropolítica. E a contemporaneidade, que é a nossa atualidade, esse início do século XXI e o que a gente vai ver ao longo de todo esse século XXI, não é mais uma gestão bionecropolítica, é uma gestão do fim do mundo. Então, o negócio é muito mais radical. Porque para gerir a vida e a morte, você precisa ter um planeta. A vida na Terra. Você tem que ter parâmetros ecossistêmicos, parâmetros ecológicos. Agora, os parâmetros ecológicos já foram para o espaço, literalmente. Vão para Marte. Elon Musk, os bilionários vão para Marte e o planeta que se exploda. E os pobres nunca importaram muito, né? Agora, então, menos ainda, né?
Vocês viram, né? Imagino, né? Se não viram, recomendo que vejam o filme, que é uma comédia, mas é uma comédia super trágica, né? Que é o Não Olhe para Cima, né? É um pouco aquilo dali, né? É um pouco aquilo dali. Inclusive na questão do negacionismo, né? Então, negar coisas evidentes que estão aqui diante de nós, né? Negar a catástrofe que nós estamos vivendo. Então, é melhor assumir a catástrofe para que a gente possa fazer alguma coisa com isso, né? Para que a gente possa superá-la, se for possível também, né? Também não sei se é possível, né? Mas é isso, né? Se a psicanálise é uma profissão impossível, vamos fazê-lo, né? Se salvar o mundo é impossível, muito bem, vamos fazê-lo, né? Até porque só temos isso para fazer mesmo, né? Bom, então, começando aqui, né? Então, voltando, né? Se o trauma é a impossibilidade de lidar com excesso pulsional de maneira regulada, essa própria definição do trauma, né? Esse é um ponto interessante para a gente pensar essa mudança do pensamento freudiano, né? A ideia da pulsão de morte é como se o trauma tivesse inscrito dentro do psiquismo, né? Essa é uma outra pista para tentar pensar essa virada do pensamento freudiano, né? O aspecto traumático vem de fora, vem de dentro, é imanente, né? Então, se o trauma é a impossibilidade de lidar com excesso pulsional de maneira regulada, o traumatizado vive a vida cotidiana, o traumatizado vive a vida cotidiana como um estado de exceção. Isso é um ponto importante. Da angústia sinal para angústia real. Então, o estado de exceção, né, que tem muitos exemplos sobre isso, né, a gente pode falar das favelas cariocas, ou a gente pode falar dos campos de concentração nazista, ou das plantations durante o colonialismo, enfim, e tantas outras experiências cotidianas, inclusive, né, não precisa falar do passado disso, sei lá, aldeias indígenas hoje, né, que estão acossadas por madeireiros, por pistoleiros, né? Então você vive uma vida em estado de exceção, porque o que é o estado de exceção? É quando não há mais regra. A definição do estado de exceção é quando não há ninguém para gerar a regra social, é um estado de anomia. Então, se não há regra, se não há lei, você pode esperar qualquer coisa. Você pode ser morto. Alguma coisa catastrófica pode acontecer. Então, Freud fala, né, da diferença entre angústia sinal e angústia real. Angústia sinal, sempre lembrando que a palavra angústia em alemão é medo, Angst. Então, a angústia sinal é quando você sente angústia diante de alguma coisa que você espera que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de crise climática. Então, a gente está esperando que os desastres ecológicos vão continuar e vão crescer. A gente está esperando isso, que a gente vai ligar a televisão, no telejornal à noite e vai assistir mais uma chuva, mais um temporal, mais um maremoto em algum lugar. Isso é angústia sinal. A gente tem medo. Ou como a questão da pandemia, a gente tem medo de outras variantes. Isso é angústia sinal, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Está preparado para isso, o psiquismo já está se preparado. Agora, angústia real é quando você pode acontecer qualquer coisa. É uma coisa que você não está esperando, assim, e é catastrófico. Então, angústia sinal é quando você sente algo, né, um medo, uma angústia, de alguma coisa que vai acontecer. Né? A angústia real é uma angústia permanente, que não tem nada acontecendo fora, e você sente um medo permanente. As pessoas traumatizadas são assim, né? O exemplo que eu falei da paciente do Lacan, da Gestapo, né? Era isso, ela tinha uma angústia real, permanente, assim. Qualquer momento a Gestapo vai aparecer na porta de casa. Ou os traumatizados de guerra, né? Qualquer hora uma bomba vai explodir do meu lado. Ele sabe que isso não vai acontecer, mas isso não impede ele de sentir isso. Isso é angústia real. Então, se o trauma é isso, o traumatizado, né? E aí eu coloco em maneiras amplas, e amanhã a gente vai poder dar uns exemplos contemporâneos sobre isso, dos vários tipos de traumatizados que a gente lida no mundo de hoje. Mas é claro que isso diz respeito também a todos nós, né? Mais ou menos. O traumatizado vive a vida cotidiana como um estado de exceção. Isso vai ser importante para a gente pensar esses próprios exemplos bionecropolíticos da modernidade e da contemporaneidade, porque é a relação do trauma, né? E a angústia. Né? Então, quando a gente tenta pensar a história da modernidade a partir do ponto de vista do trauma, a gente começa a perceber que a modernidade, todo esse espírito moderno,
desde a Renascença, passando pelas grandes navegações, o colonialismo, a Revolução Científica, o Iluminismo, as revoluções democráticas, as revoluções burguesas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e agora a catástrofe climática, a gente vê um excesso, que é típico do pensamento moderno, que é basicamente o espírito dos povos europeus, ou do espírito euro-americano, é um espírito de excesso. Ou seja, o mundo, você vai para todos os lados, você não tem limite, e você cria um estado de exceção. Um estado de exceção, inclusive, cognitivo, né? Então, aquela ideia, a religião não me regula, a ciência não quer mais ser regulada pela religião. O povo não quer mais ser regulado pelo rei, você mata o rei. Você não quer mais ser regulado pelo limite ético, então você pode explorar a natureza, os animais, pode abrir os corpos humanos, não tem mais limite. As pessoas achavam a cultura europeia que seria o campo de concentração, mas nem o campo de concentração nazista é o limite, né? Então, assim, parece que o espírito europeu, nesses séculos, na modernidade, é um espírito de exceção, de excesso. Isso veio desde o início da modernidade, né? A modernidade se define, modernidade, como diferença. A modernidade significa diferença. Então, a diferença com o quê? Com a antiguidade, com o espírito clássico. Então, a crítica à tradição. Então, veja, o passado não nos importa, vamos criar um mundo novo. Isso é a modernidade. O impulso conquistador da matéria. Você entra na matéria sem limite, né? O René Descartes dizia isso no Discurso do Método, né, no século XVII, né, o primeiro filósofo moderno. O destino, o que nós queremos é tornar o homem mestre e possuidor da natureza. Então é isso, mestre e possuidor da natureza. Então não há limite. A natureza é desacralizada, o universo é desacralizado, tudo pode ser explorado, tudo pode ser dividido em pedaços. Então, uma exceção de todos os limites, né? O espírito moderno é um espírito de excesso e exceção. Então, é interessante a gente ter isso diante dos olhos, né? Para que a gente fale um pouco dessa história, um pouco com mais detalhes. Assim, é a ideia da exceção e do excesso. E é por isso que a modernidade é uma experiência contínua do povo europeu de lidando com trauma, mas, sobretudo, traumatizando o mundo inteiro. O que o espírito europeu fez é traumatizar, dominar, explorar, matar o mundo inteiro, as Américas, a Ásia e a África. E se a Europa é rica, é porque ela explorou o mundo inteiro. Então, a riqueza da Europa e o seu poderio técnico, científico e econômico, a sua racionalidade tão brilhante, repousa numa quantidade incalculável de cadáveres, humanos e não humanos. Em virtude desse espírito de acesso e de exceção que o espírito europeu se deu, né? Eu posso dominar o mundo inteiro, eu posso dominar tudo, eu sou superior a todos. Então, é um espírito transcendente, né? De dominação, né? De violência sobre todos os outros. Mesmo ele se dizendo o bom, o puro, né? E tudo mais. O razoável, né? Então, é bem o espírito do recalcamento, né? Eu me digo bom para praticar melhor o mal. É o espírito europeu. É o espírito do conquistador branco europeu. Bom, então veja, é uma questão do trauma para o próprio europeu, né, que retorna tardiamente no século XX, né, com as guerras mundiais, com as guerras no território europeu, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas antes do século XX é a destruição do mundo inteiro. Né? Então é o trauma, é a dimensão do trauma, da desregulação das intensidades, né, o excesso e a exceção. Então, falando rapidamente, né, sobre o século XIX, né, bem rapidamente, o século XIX, alguns autores falam de uma questão social na Europa no século XIX, que tem a ver com a industrialização, o crescimento das grandes cidades. Eu falei para vocês do Richard Sennett, né, que no livro dele, O Declínio do Homem Público, ele fala que as cidades europeias cresceram 10 vezes, né, em virtude da industrialização. Mas essa industrialização também produziu muita pauperização. Então tem isso, né?
a Europa não produziu apenas destruição no mundo inteiro, também produziu muita pauperização dentro dos seus próprios territórios, né? Muita miséria, né? De populações imensas, né, dos seus territórios. E essa pauperização se tornou um problema social, porque se tornou uma contradição com os ideais democráticos. Então, se por um lado a democracia, nascida da Revolução Francesa, nascida da guerra, né, nascida de um conflito, né, muito grande, nascida até mesmo do terror, né, o terror lá da Revolução Francesa, mas que depois gera, né, esses ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, os europeus logo perceberam que eles viviam uma grande contradição. Porque os ideais democráticos diziam liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, no entanto, na prática econômica, não se via igualdade. Então, a grande questão que a gente pode dizer é, se há liberdade, mas sem igualdade, como pode haver fraternidade? Então, daí a gente se lança em batalhas fratricidas, né? Na primeira aula da manhã, né, que o Freud viveu essa ideia de que que a Europa viveu em paz durante 100 anos. Só que isso são as grandes guerras entre as nações. As grandes guerras entre as nações, de fato, houve uma paz desde o fim das guerras napoleônicas em 1815 até a Primeira Guerra Mundial em 1914. Mas pequenos conflitos relacionados à questão social pulularam na Europa nesses 100 anos. Daí que vem as teses do Marx, do Engels, o movimento socialista, o movimento comunista, o movimento anarquista, os sindicalismos, as internacionais. São lutas situadas, né? As revoluções burguesas de 1833, 1853, 1870, a Comuna de Paris. Então, houve vários conflitos, mas conflitos que não eram conflitos entre nações. Então, você vê a identificação do Freud com os conflitos entre nações. Mas existiam vários outros conflitos relacionados à pobreza, da contradição entre a problemática política, que dizia liberdade, né, democracia, e a problemática econômica do capitalismo, que produz liberdade de mercado, mas desigualdade social e econômica entre as pessoas. Daí, disso vem um conflito. E também vem, a partir daí, toda a psicologia das massas, né, como Gustave Le Bon, né, para tentar pensar uma maneira de controlar essas massas desordenadas, essas massas não reguladas, o medo, o pavor das massas, e o pavor das revoluções, né? É por isso que Karl Marx começa, junto com Engels, o Manifesto do Partido Comunista, dizendo, né, um espectro ronda a Europa, é o espectro do comunismo. Então, é um medo, né? Assim, o medo de quê? Da burguesia. Era a burguesia que estava com medo do espectro do comunismo. Então, é um conflito entre política e economia. Daí a disseminação de revoltas e revoluções. Então, a modernidade tardia, então falei de modernidade, do século XV em diante. A gente pode dizer que o século XIX é a modernidade tardia. Então, a modernidade tardia, no século XIX, se vê numa crise permanente, numa crise social permanente. Por isso que é uma questão social, porque o social, né, é assim que a Rosane Neves, né, que tem um livro bem interessante, que ela fala A Invenção da Psicologia Social, é uma professora pesquisadora lá da Federal do Rio Grande do Sul, né, nesse livro dela, A Invenção da Psicologia Social, ela vai dizer que o social nasce como um híbrido econômico e político. O social, a questão social nasce, e você vê que é uma questão hoje, até hoje, né, você vê a eleição de 2022, né, enfim. O social nasce de uma luta entre, de um lado, os ideais democráticos, políticos, e os ideais capitalistas da economia. Então, é uma disputa entre economia e política. O que nasce desse híbrido, dessa contradição, dessa luta? O social, a questão social. Então, tentar resolver esses conflitos sociais que nascem da pauperização, nasce da falta de recursos tirada de muitos para muito poucos, né? Vejam que essa questão social, na pandemia que a gente está vivendo hoje, só se intensificou, né? Está saindo várias pesquisas sobre isso, mostrando que os milionários e os bilionários durante a pandemia lucraram absurdamente. Então, assim, a gente vê, os mais ricos lucram, aumentam sem fazer nada, então o dinheiro fica parado lá e eles lucram absurdamente. E os mais pobres, que é a maior parte da população do planeta, passa fome, morre de fome, enfim.
Então, é a problemática social, né? Esse conflito, né? É por isso que o Slavoj Žižek, né, dizem em vários outros livros, né, que é um filósofo que gosta muito de psicanálise também, o Žižek ele diz, né, que o longo casamento entre capitalismo e democracia está se aproximando de um divórcio. E o Žižek fala isso há mais de 10 anos. Muito antes aí de Trump, Bolsonaro, Orbán, né, e o Modi lá na Índia, enfim, antes desses novos fascismos que estão surgindo hoje no século XXI. Por quê? Porque o capitalismo pode cada vez mais se abdicar da democracia. Não. O capitalismo, para sobreviver, até a democracia pode ser prescindido, desde que o capitalismo sobreviva. Também o Zizek costuma repetir uma frase que é bem forte também, que tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? Que tem a ver com os limites da representação, né? O Zizek diz, né, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É muito interessante, né? Porque a gente sabe que o que está produzindo a destruição de tudo é o capitalismo. Mas a nossa limite de imaginação, de representação psíquica, a gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo. Então, para vocês verem como é que é um sistema que realmente regula, ou melhor, tenta gestionar o gozo. O Lacan fala sobre isso, da relação entre capitalismo e gozo, no seminário 16 e 17. Vale a pena vocês darem uma olhada. Onde ele fala sobre a relação entre a pulsão e o objeto A, que é o objeto da pulsão, e sobre como o objeto A, o Lacan chama de objeto mais de gozar, que é um objeto que nos explora. Ele relaciona o objeto A, que é o objeto da pulsão, com a mercadoria, em Marx. Né? O objeto mercadoria ele nos explora o nosso gozo, explora o nosso desejo. Então, não é uma regulação, é uma gestão, é um pouco diferente. Né? É uma tentativa de regular, mas na verdade é só uma gestão do gozo, ou seja, da pulsão de morte. Né? Então são algumas dicas interessantes que o próprio Lacan já dá lá no seminário de 68 e 69, no seminário 16, seminário 17. Então você vê, o próprio Lacan reconhece que há no capitalismo, e também no que ele vai chamar de discurso do capitalismo, uma grande desregulação social, uma economia política baseada na morte, da pulsão de morte. Então há uma relação profunda entre o capitalismo e a pulsão de morte. E também isso, né? A gente consegue imaginar o fim de tudo, o fim do mundo, mas não o fim do capitalismo. Então, essa nossa ligação profunda da nossa pulsão com os objetos do mercado. Né? É como se o capitalismo tivesse entendido muito bem o funcionamento psíquico. Né? Isso é bem interessante para a gente pensar. Autores como Zizek, eles vão um pouco nessa direção. Sartre, né? O Christian Dunker, vão um pouco nessa direção. Né? Até quem viu recentemente aí no cinema, né? Eu vi, eu achei bem interessante. Foi muito mal acolhido pela crítica e mais ainda pelo público. Mas isso é um bom sinal, né? É o filme Matrix, né? O filme Matrix 4 brinca um pouco sobre isso, né? É como se o capitalismo tivesse entendido o nosso desejo, né? Por isso quem constrói a nova Matrix é um psicanalista. É muito interessante isso, né? É o psicanalista que é o grande vilão. Ou seja, significa que o capitalismo entendeu bem a problemática do gozo. Então, é por isso que tantos autores, né, como eu falei, Zizek, Vladimir Safatli, Christian Dunker, são muitos, né? Falei do Christian Robert Dufour também mais cedo, para Luciano. Muitos filósofos têm retomado os conceitos da psicanálise para pensar o mundo de hoje. Porque para pensar o capitalismo, você tem que pensar o desejo. Porque o capitalismo ele conseguiu criar um sistema econômico-político que mexe com o nosso desejo. Então, entender o capitalismo hoje é entender o funcionamento do desejo. Assim, Luciano. Na verdade, é uma pergunta em relação a essa relação entre capitalismo e psiquismo. A minha pergunta é: será que o capitalismo entendeu como funciona a vida psíquica, ou será que a vida psíquica foi moldada pelo capitalismo? Uhum. Né? Quer dizer, talvez seja, não sei, difícil de saber qual é a causa e qual é o efeito, porque talvez sejam recíprocos, né? Mas eu fico imaginando que o capitalismo, né, o modo de vida capitalista, acabou formando novas sociabilidades, novas subjetividades, né? Quer dizer, um pouco no caminho, num outro caminho, né? De não o capitalismo entendeu a vida psíquica, mas
ele molda a vida psíquica a bel prazer, né? A não ser que, em relação ao entendimento da vida psíquica, a gente esteja se referindo a uma estrutura muito mais ampla que acabou casando muito bem com o modo de vida capitalista. Entende o que eu Uhum. quero dizer, Márcio? Entendi. Eu acho que são um pouco das duas coisas, Luciana. Eu acho que, sem dúvida, o capitalismo mudou as nossas subjetividades, né? Porque o capitalismo é histórico. Então, os corpos, né, e psiquismos foram formados a partir desse sistema, né? Agora, é uma história já antiga, né? Já há alguns séculos, e que finalmente se planetizou no século XX e XXI. O capitalismo está praticamente toda parte, né? O mundo inteiro é regulado por essa economia. Agora, às vezes eu fico me perguntando, sim, assim, você sabe que o Deleuze e Guattari no Antiédipo, né, no capítulo 3 do Antiédipo, que é uma das análises mais interessantes que eu já li sobre o capitalismo, né, que é o Selvagens, Bárbaros e Civilizados, eles começam o terceiro capítulo dizendo que temos que contar a história universal a partir do capitalismo. Então ele diz que a história universal é contada a partir do capitalismo. Não que o capitalismo não deveria, era um destino teleológico que ele acontecesse. Não, o capitalismo poderia não ter existido. Eles falam isso o tempo todo. Foi um encontro contingente de vários fatores que produziu o capitalismo. Mas na medida que o capitalismo nasceu, temos que compreender toda a história humana e todos os sistemas econômicos, modo de produção feudal, modo de produção asiático, modo de produção selvagem, né, sociedades autossustentáveis, a partir do capitalismo. Que é uma perspectiva genealógica Foucaultiana, Nietzscheana importante, né? As coisas poderiam ter sido diferentes, mas uma vez que elas aconteceram, que lembra muito a clínica psicanalítica, a nossa vida poderia ter sido diferente, mas na medida que a nossa vida aconteceu dessa maneira, é a partir do hoje que a gente vai analisar o passado. Então, veja, não é o passado que explica o presente, é o presente que explica o passado. Então, a partir de hoje, das condições do capitalismo, que a gente vai entender o nosso passado, vai contar a nossa história. Então, por exemplo, um paciente chega no nosso consultório com sintomas. É a partir desse sofrimento de hoje que ele vai rememorar, que ele vai interpretar, que ele vai contar suas agruras, que vai fazer história, né? O Lacan até brinca com isso, né? Misturando histeria e história. Estuari, né? Então, a histeria tem muito a ver com a história. E a posição do analisante é uma posição histérica, porque é uma posição de quem se queixa, de quem fala. Então, você se queixa, você fala e você vai ter que contar uma história. Então, e aí você vai contar o passado a partir dos problemas do presente. Então, a problemática presente, são as lutas do presente que iluminam as problemáticas do passado. Então, de fato, nós temos uma estruturação psíquica marcada pelo capitalismo. Então, é a partir disso que a gente vai contar a história do que aconteceu. As nossas histórias individuais e a história coletiva, que redundou no momento presente capitalista. Poderia ter sido diferente? Pode, sem sombra de dúvida. Poderemos ser diferentes? Não há dúvida. Mas teremos que produzir isso, né? Por isso que não é tão simples assim fazer críticas ao capitalismo, enquanto nós não culpar os outros, né? A culpa é de alguém, é do Estado, né? A culpa é do Bolsonaro, né? Está na moda no Brasil nos últimos 3 anos falar a culpa é tudo do Bolsonaro. Claro, ele é o culpado mesmo. Mas, assim, teve 55 milhões de pessoas que votaram nele. Né? E o próprio sistema democrático capitalista permitiu que ele chegasse e que ele se sustentasse. Veículos de mídia, Lava Jato. Aí a gente conta a história, maluco. Lava Jato, blá, blá, blá. Muitas coisas que aconteceram aí para a gente entender até chegar a essa excrescência chamada Bolsonaro. Então, assim, é muita gente, né? Então, assim, o nosso desejo está marcado por isso. Isso é um ponto. Agora, só falar uma coisa assim, bem parênteses, né? Eu tenho uma filha pequena, né, de 2 anos, né? 2 anos e pouco. E eu sempre acho engraçado, né? Eu tento, com ela, assim, evitar um excesso capitalístico, né? De muitos presentes, muitos brinquedos, poucos presentes, livrinhos, um brinquedinho aqui, um brinquedinho ali. Não, sem muito excesso. Mas é incrível quando eu chego com uma coisa nova, como ela adora. Adora brincar com uma coisinha nova. Nós adoramos novidade. Então tem uma coisa aí que o capitalismo nos captura com o objeto mercadoria que o Lacan vai chamar de objeto mais de gozar, que é a novidade. A gente adora a novidade. Mesmo que a novidade seja meio
meio velha, assim, com cheiro de mofada, né? Então a gente gosta desses brinquedinhos, metaverso, Facebook, Instagram, WhatsApp, videogame, as pessoas se distraem com essas coisas com muitas facilidades, né? Tem algo aí da heterogeneidade criança, da criança perverso polimorfa, né? Das máquinas desejantes da criança, né? Que o capitalismo entende muito bem. Né? E essas empresas aí como Metaverso, Facebook, né? Tem psicólogos que trabalham para essas empresas. Eles criam produtos para gestionar o nosso gozo. E veja, é a pulsão de morte, tá? Repetição, 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 repetição. Não é para regular alguma coisa, não. É só para repetir mesmo. O capitalismo está aí só para repetir, para consumir, 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 consumir. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas aí, né? É uma subjetividade que foi produzida por esse capitalismo, mas eu acho que o capitalismo entendeu algo do desejo humano. Que o Deleuze e o Guattari falam também sobre isso, o Lacan fala sobre isso também. Então, que eu dei esse exemplo da minha filha, né? Esse gosto de brincar com coisas novas. Ô, Márcio, ah, ah, tu não achas também, não temos também uma impressão ou uma linha que nos permite pensar que nós gostamos, nós, eu digo os humanos, não somente de novidade, mas de que a novidade seja uma coisa. Nós gostamos de coisas. Uhum. E eu penso que o capitalismo foi fazendo isso com a gente. A gente foi coisificando as pessoas e pessoalizando as coisas, ao ponto de inverter, de que as coisas têm mais valor para a gente do que as pessoas. Então, nesse aspecto, eu penso, não só o caso da sua filha, mas eu acho que todos nós humanos, a menos que a gente vá se dando conta e vá tentando se corrigir, a gente adora coisas, de preferência que elas sejam novas, né? De preferência que elas sejam novas. Mas a gente gosta muito de coisas. Parece que nisso está embutido essa provocação. Sem dúvida, mas a gente tem que perceber, Liel, que por trás dessas coisas tem uma satisfação. Acho que Sim, a grande questão que o capitalismo nos capta é a questão do desejo, e o desejo tem a ver com a satisfação. Então, essas coisas trazem satisfação, né? Satisfação funcional, né, para nós. E lidar com o outro é bem mais complexo, né? Lidar com o outro, né? Porque lidar com o outro é lidar com alguma coisa que não, como você falou, não é um objeto, né? É um sujeito. Pois é. Então, lidar com o sujeito é bem mais complexo, bem mais difícil. Então, bom, iríamos longe nisso, né? Mas sem dúvida que a economia do gozo do capitalismo tem a ver com essa ideia do objeto mercadoria. Objeto, não é isso? A satisfação, né? Fazer do objeto pulsional um objeto mercadoria, um objeto mais de gozar. Isso. Beleza, então esse conflito, né, entre política e economia que gera a questão social, como falei, gera revoltas e revoluções, e a modernidade tardia se torna uma crise social permanente. Então, veja, é isso que se tornou desde o século XIX. O capitalismo se tornou uma gestão da crise. É uma coisa que o Karl Marx já dizia no século XIX. O capitalismo produz as suas próprias crises, e ele se renova e se torna mais forte a partir das crises que ele mesmo produz. Então, o capitalismo é muito mutante, ele é muito inteligente, é um sistema político bem, bem complexo, assim. Bem complexo. Eu tenho algumas hipóteses sobre isso, mas acho que são hipóteses ainda muito novas ainda, sobre isso, da questão da regulação do capitalismo, né? Então, antes da gente chegar na novidade, é necessário falar do que existe de antigo, né? Que está estabelecido, mais ou menos assim. Então, eu queria falar agora para vocês um pouco sobre essa ideia da modernidade como gestão da vida e da morte, que é a problemática da modernidade tardia, né, do século XIX, do século XX, que é essa imanência do mercado-estado, né, mercado capitalista e o Estado democrático. Então, o mercado e o Estado se tornam uma coisa só, um monstro bicéfalo. Então, essa imanência do mercado e do Estado e a transcendência dos mercadores e dos gestores. Eu digo transcendência porque o capitalismo ele tenta criar esse plano de imanência, né? Onde tudo está no mesmo plano, horizontal. E a democracia também cria essa ilusão de horizontalidade, de que todos estão no mesmo plano de imanência. Mas isso não é tão verdade, porque no mercado-estado,
ou como diz o Guattari nas Três Ecologias, no capitalismo mundial integrado, existe sempre a transcendência, a separação dos mercadores e dos gestores. Então, os grandes proprietários, os donos do meio de produção, os gestores políticos que são corrompidos pelos capitalistas, estão numa posição de transcendência. É como mostra lá no filme Não Olhe para Cima. Se tiver uma catástrofe para destruir o planeta, eles vão para um outro lugar. Então, eles estão literalmente transcendendo fora. Estão fora desse mundo aqui que eles destroem. Né? Então, eu acho que é importante a gente ver isso, né, para a gente retomar uma questão que a gente começou na aula da manhã, sobre o abuso real. Acho que é uma cena do abuso, não é só uma fantasia do abuso, não. É um abuso real, que depois o Ferencz vai denunciar a comunidade psicanalítica que não escutou, não valorizou o relato das pacientes que diziam que foram abusadas mesmo. Né? Então, o capitalismo não produz só uma desregulação do gozo porque a gente se deixa capturar. Não é só isso. Não é porque a gente só quer o capitalismo, não. É porque tem, como vai dizer o Débora Danovski e o Vírus Castro, há sim vítimas e há sim vitimizadores. Então, há um campo de imanência de violência, de destruição, de desregulação, mas há uma transcendência de quem produz isso. Né? Então, há um abuso real aí. E há vítimas e vitimizadores. Então, já começa colocando essa ideia que a gente vai poder desenvolver para poder relacionar catástrofe e trauma. Sim, Jéssica. Seu áudio está fechado. Tá sem áudio. Ai, desculpa, gente. É por isso que você acha que a pulsão de morte tem que ser mais esclarecida. Porque ela se apresenta nesse sistema. Sem dúvida, mas em todos os sistemas, assim, mesmo nas cidades selvagens, nas cidades medievais, né? E mesmo nas sociedades do futuro, né? Se a gente for imaginar ficção científica, cidade do futuro, a gente tem que pensar que a vida está sempre lidando com os limites. Os limites é a problemática da morte, da destruição, né? Então temos sempre que pensar nisso, né? Porque senão a gente vai cair numa coisa que é princípio de Nirvana, que é uma morte travestida, assim, que é tentar se livrar da excitabilidade, né? Então, sim, temos que pensar essa realidade, assim, esse real mesmo do sofrimento, do trauma, da morte, né? Inclusive do ponto de vista histórico e político também. Mas é claro, né, assim, estamos vivos, né, e queremos continuar vivos, né, e a vida vai ter que encarar a morte. Não dá para negar, não, tem que encarar para poder viver. Eu acho que um autor que analisou muito isso, né, é o Michel Foucault, né, falando sobre justamente o problema da modernidade tardia do século XIX, né, que é o problema do biopoder, né, e da biopolítica. Que é o paradoxo, esse mesmo paradoxo de vida e morte, né, mas trazendo essa discussão para a problemática das relações de poder. Então, assim, o Foucault, né, nos estudos dele genealógicos, né, que ele vai se inspirar em Nietzsche, né, nessa ideia de genealogia, né, ou seja, de uma análise das proveniências, uma análise que poderia ter sido diferente, a história poderia ser diferente, não é uma coisa hegeliana, teleológica, né, mas é uma coisa que poderia ter sido diferente. Ele vai, então, falar sobre relações de poder. E uma das coisas interessantes do Foucault é isso, né, que eu estava falando. Para Foucault, o poder não está em algum lugar. O poder não é uma transcendência, não está no Estado. O poder não está no mercado, né? O poder está nas relações. Nas relações entre os corpos, né? Só que o poder que está nas relações, ele cria gramáticas. Gramáticas onde os próprios sujeitos vão se situar. E essa gramática, obviamente, vai criar dispositivos, que ele vai chamar de dispositivos de poder, né? E a gente tem que analisar essas relações de poder sempre nas suas estratégias, que são estratégias históricas. Ou seja, significa que a gramática do poder numa época muda para uma outra época. Né? E aí Foucault vai falar sobre a concepção do que ele chama de poder soberano, né? Que era um tipo de poder que existia na Europa, mas também em outros países,
que era o poder do rei, era o poder do, ou que Deleuze e Guattari vão chamar o poder do déspota. É muito semelhante à análise que o Deleuze e Guattari faz no Antiédipo dos bárbaros, dos imperiais. Então, é quando o poder se centra na mão de um soberano, de um rei, que domina sobre todo um território. Então, o rei, ele tem por... O objeto do seu poder é um território, ele domina o território, e as pessoas que vivem nesse território têm que pagar tributos ao rei. E também são obrigados a viver sobre a lei do rei. Veja, é muito semelhante ao Édipo. Então, o Édipo, né, é uma espécie de última territorialidade do poder soberano. Isso é uma das teses do Deleuze e Guattari no Antiédipo. Né? O pater familias, né, que é uma ideia do direito romano, mas que ainda vigora, de certa maneira, que é o direito do pai. O pai sobre os seus filhos. O pai detém poder sobre sua mulher, seus filhos, seus escravos. Assim como o imperador romano detinha um poder sobre todos, ou o rei em qualquer época. Detém um poder sobre todos e é um poder de vida e morte. Assim como no direito romano, o pai podia, inclusive, matar os filhos em certas circunstâncias, no poder soberano também. O poder do soberano é esse poder de matar, é o poder de vida e morte. Ele pode, como fazer os imperadores, né, deixar viver ou fazer morrer. Desse símbolo interessante do like, né, que é um símbolo que remonta à Roma Antiga. Né? É o poder de vida e morte. Like e o dislike. Né? Então, a lei do soberano é o poder de vida e morte. Então, veja, é a ideia do Édipo e do pai da ordem. Então, essa é a ideia do soberano que tem o poder de vida e morte. Então, essa é a lei do soberano, diz Foucault. A lei do soberano é o gládio. A lei do soberano é a espada. Então, ele tem o poder de matar ou deixar viver. Mas isso durou até da transição do século XVIII para o século XIX. Né? No século XIX, na transição do século XVIII para o século XIX, a gestão, as relações de poder mudaram. Então, o poder agora, né, em virtude de transformações do mundo, né, em virtude do capitalismo também, vai se modificar e vai chegar num outro limiar de gramática social ou de relações de poder que o Foucault vai chamar de biopoder. Que não é mais um poder do soberano, não é mais um soberano que tenta dominar, ter poder sobre um território, mas o poder agora vai investir a vida biológica. Então é a vida biológica que é o objeto do poder. O Foucault também fala de uma outra modalidade de poder, que é o poder pastoral, que é o poder da igreja, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão que não nos interessa muito, embora tenha a sua importância, né, mas não vai dar tempo e não nos interessa muito. Então, o Foucault fala que no século XVIII para o século XIX, o poder começa a investir os corpos biológicos. Então, o biopoder é um poder moderno como produção e gestão econômico-política sobre a vida biológica. Só que o biopoder ele tem dois aspectos, dois braços. Ele tem um aspecto individual e um aspecto coletivo. O aspecto individual do biopoder é o que o Foucault chama de anatomopolítica, ou disciplinas. E o aspecto coletivo é o que o Foucault chama de biopolítica. Eu vou dar mais ênfase aqui ao aspecto da biopolítica, que é o aspecto coletivo. Mas quando ele fala das disciplinas, ele discute sobre isso no livro Vigiar e Punir, acho que é o principal livro do Foucault, onde ele discute as noções de disciplinas, mas também no livro que é uma coletânea de artigos, que é a Microfísica do Poder, ele discute a questão das disciplinas. As disciplinas é uma espécie de normalização do corpo biológico dos indivíduos e grupos. Então isso é muito importante. É o aspecto do biopoder individual. É um processo de normalização. O que significa normalização? É você inserir um indivíduo ou um grupo dentro de uma norma. Então veja a diferença entre poder soberano e biopoder. No poder soberano imperava a lei. A lei é do soberano. No biopoder não existe mais a lei, ou melhor, não impera mais a lei. O que impera é a norma. A norma é diferente de lei. A lei vale para todos. A lei vem de um único lugar. As normas são múltiplas. Então tem norma para o trabalhador, tem norma para o presidiário, tem norma para o paciente no hospital, tem uma outra norma para o paciente psiquiatrizado, tem uma norma para a criança na família.
ter uma norma para a pessoa na rua. Normas, 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 normas. Normatização e normalização, permanentemente. Então, isso tem a ver com uma mudança e uma complexificação da sociedade europeia e do poder mesmo, assim, e dos interesses da política e do mercado. Então, o Foucault fala no Vigiar e Punir, né, que começa a ter um processo muito intenso de disciplinarização da sociedade europeia. Um certo modelo disciplinar começa a se difundir por toda a Europa no século XVIII, que é o modelo de você capturar um grande número de pessoas, mas não muito grande, e confinar dentro de uma instituição. Que instituições são essas? São várias. Desde a família nuclear burguesa, né, a intensificação de uma família que se reduz a apenas pai, mãe e filho, vem daí. Porque até o século XVIII não era bem assim. As famílias eram maiores, eram ampliadas, tinha avó, tinha primo, tinha agregado, tinha um monte de gente. Como mostra o Philippe Arrier no livro dele, História Social da Infância e da Família. As famílias eram enormes, não era essa família freudiana nuclear burguesa, de pai, mãe e filho. Isso foi uma produção disciplinar. Uma produção governamental, pedagógica, médica, religiosa, sobretudo institucional. Então, redução das famílias a um núcleo. Captura de uma multiplicidade de crianças numa escola. Você divide a escola em séries, turmas. As crianças têm que ser enfileiradas. Depois você faz a mesma coisa nos hospitais. Você divide leitos, quartos, separa os doentes entre si. É um esforço de atomização, por um lado. Então, o poder vai investindo os corpos individuais, atomizando-os, separando-os, separando o indivíduo do outro e separando os grupos uns dos outros, para ter um longo e minucioso processo de produção de comportamentos no corpo. Então, o corpo nas suas minúcias, é a caligrafia, né, que a criança tem que aprender o gesto correto de escrever, ou é a postura do soldado no quartel, né, que fica ereto, né, com o peito para fora, barriga para dentro, a fila na escola, os pacientes dos hospitais, a disciplinarização dos hospícios. Então, é todo um processo que começa a permear toda a sociedade. Há muitas finalidades e objetivos políticos nisso, né? Segundo Foucault, é para você ter um controle permanente dos indivíduos e grupos. Então, diz Foucault que a finalidade das disciplinas é produzir um sujeito dócil e útil. Dócil politicamente e útil economicamente. Então, o que significa isso? Se você separa crianças em salas de aula seriais, então a escola serial, então a criança tem que o tempo todo competir e vence um desafio, logo vem outro. Passa numa série, logo vem outro. Passa numa série, logo vem outro. Então, uma coisa hierárquica e contínua, que nunca acaba. Você separa escolas em séries, uma escola serial, em salas de aula, as crianças enfileiradas, o professor em pé, o quadro, ele consegue observar todos. Então, vem toda uma disciplinarização pelo olhar. Então, Foucault fala que as instituições elas têm que ser abertas para a luz. Eu acho que é um dos textos mais instigantes do Foucault, do Microfísica, que ele diz isso, que a sociedade moderna são sociedades da luz, ou seja, do olhar. As sociedades medievais são sociedades das sombras, onde você podia se esconder no recesso dos mosteiros, no recesso dos castelos, se esconder, sociedades da escuridão, onde você podia se esconder com facilidade. Com Rousseau, com a democracia, com o iluminismo, o próprio nome iluminismo, né, vem a ideia da racionalidade que perpassa tudo, é o olhar. Então, numa sociedade democrática, não é mais o triângulo, onde você podia ficar escondido lá embaixo, é o círculo, onde tudo é visto, que é a ideia do panóptico, né, que depois vai se tornar uma arquitetura. Uma arquitetura, é um tipo de arquitetura onde todo mundo é visível para todos. A visibilidade é absoluta. E se a visibilidade é absoluta, o controle também é absoluto. Então, é um controle que parte do olhar e também que ele é instrumentalizado pelo olhar e na repetição de certos gestos, né, de certas posturas, né, de uma disciplina constante do corpo, né? Então, para que você gera uma disciplina tão longa, né? Então veja, as instituições disciplinares, né? Família, escola,
quartel, hospital, hospício e fábrica, sobretudo fábrica. Então, você torna todo mundo peças trabalhadoras. É uma disciplina onde você vai forjar em cada indivíduo uma engrenagem do sistema econômico-político. É uma engrenagem lenta do corpo disciplinado. Então, no capitalismo, né, a frase famosa, né, do patriarca estadunidense Benjamin Franklin, né, tempo é dinheiro, né? E Foucault fala bastante sobre essa questão do tempo no Vigiar e Punir, que é necessário você produzir num tempo cada vez menor. Isso é uma dinâmica do capitalismo, cada vez maior produção num tempo menor. Intensificação, né? Isso a gente vai ver que tem uma relação com a questão do trauma também, né? A elaboração do trauma, né? A falta de tempo para elaborar também, né? A pressa e a aceleração, né? Que impede o processo de fazer algo diferente. Então, na pressa, tudo se torna igual, assim, tudo, é a produção contínua, sem parar. Então, tempo é dinheiro, e para produzi-lo se necessita de um corpo disciplinado para a produção. Então, um corpo mais disciplinado, ele vai produzir mais em menos tempo. Então, as disciplinas têm tudo a ver com essa produção desse corpo útil economicamente, então, que produz bastante, mas que também produz docilidade política. Então, um corpo exposto à luz, exposto ao olhar dos outros, exposto à vigilância, é um corpo que não se revolta, porque é um corpo que está o tempo todo sendo visto pelos outros, sendo controlado pelos outros. Então, a ideia do vigiar e punir é um pouco por aí, né? Você, o tempo todo, se você se revolta, se você resiste, você pode ser normalizado. Aí vem sanções normalizadoras, que, diferente da espada do poder soberano, não vão te matar, eles vão apenas te disciplinar. Você vai ser punido, mas apenas para você voltar à norma. É apenas um processo de normalização. Então, veja, a norma e o normal. Então, o normal é seguir a norma. E a norma ela é produzida por meio de gestos. Gestos constantemente repetidos, reiterados. Bom, esse é o aspecto individual do biopoder, mas tem um aspecto coletivo do biopoder, que é o que Foucault chama de biopolítica, que é a regulamentação do corpo biológico das populações. Até aí, alguma pergunta, alguma questão? Tranquilo até aí? Bom, então vou falar dessa parte da biopolítica para a gente fazer um rápido intervalo. Tá? Então, eu falei para vocês desse aspecto individual do biopoder, e tem um aspecto coletivo, que é o que Foucault chama de biopolítica, né? Que é essa regulamentação. Então, é o controle não dos indivíduos, não é o controle da vida biológica individual, mas é o controle da vida biológica coletiva. Então, a regulamentação do corpo biológico das populações. Então, essa regulamentação do corpo biológico das populações, então você veja, é diferente, a normalização ela é individual. Então, você vai o tempo todo normalizando os indivíduos para que se adequem a certas normas institucionais. Então, as normas não são as mesmas na família, que é diferente da escola, que é diferente do quartel, que é diferente do hospital, do hospício, do presídio, da fábrica. Então, cada instituição tem a sua norma. E diz o Deleuze, comentando essa ideia do Foucault, né, no texto dele, Post-Scriptum, sobre a sociedade de controle, que está no livro Conversações, do Deleuze. Né? Então, Deleuze diz assim, numa sociedade disciplinar, você está sempre recomeçando. Você sai da família e vai para a escola, e dizem para você, você não está mais na família. Aí você vai para o quartel, você não está mais na escola. Você vai para o hospital, você não está mais no quartel. Você vai para a fábrica, você não está mais no hospital, e por aí vai. Então, é uma sociedade que sempre se recomeça. Então, a cada instituição te cobra uma nova norma. Normas diferentes. Mas o mais importante é que o sujeito internalize a disciplina, né? Que ele se torne autodisciplinado. Então, a disciplina ela é exógena para se tornar endógena, para que o indivíduo se torne disciplinado, um bom trabalhador do capitalismo. E, ao mesmo tempo, um bom cidadão. E o que é um bom cidadão? Um cidadão dócil politicamente, que evite as revoltas, que evite a insubordinação. Né? Então, é uma normalização do corpo biológico dos indivíduos. O Foucault até vai dizer no Vigiar e Punir. É a produção do corpo máquina.
Então, a metáfora do Vigiar e Punir, que é a metáfora do século XVIII, é a produção do corpo-máquina. Na biopolítica, que já é um pouquinho depois, já é século XIX, né, já é diferente da normalização, porque é uma regulamentação. Então, não é um processo mais individual, é o Estado, junto com as ciências, tentando regulamentar a produção da vida de toda uma população, ou de várias populações. Então, a problemática é coletiva. Então, como é que se dá essa regulamentação do corpo biológico das populações? Então, é como tratar a população como uma espécie de fílum biológico, que você regula. Regular o quê? A vida e a morte. Então, volta o tema aí da vida e da morte. Então, é uma regulamentação das taxas de natalidade, das taxas de mortalidade, uma regulação das doenças, daí vem a importância da saúde coletiva e da medicina social. Então, os médicos começam a ter preocupações de âmbito coletivo, de âmbito sanitário. Então, reformas urbanas, como é que você reforma uma cidade para evitar a disseminação de endemias, disseminação de doenças, produz saneamento básico para evitar doenças. Então, é toda uma hierarquização social também, né? Você joga os pobres para a periferia, os ricos ficam no centro da cidade. Então, o IPTU mais caro, qualidade de vida melhor, periferia vai ter qualidade de vida pior. Então, você mantém as doenças na periferia e a violência na periferia, é um controle também. E tudo o importante são os cálculos globais de taxas de natalidade e mortalidade. Então, para quê? Para que as populações crescessem. Então, no século XIX se cria essa ideia de que quanto maior é a população, mais dinheiro um Estado vai ter. Então, se a população for maior, a massa de trabalhadores é maior. A massa de trabalhadores gera mais riqueza para a nação. Então, o Estado, e aí junto com o mercado capitalista e as suas instituições, o Estado vai tomar a frente dessa regulamentação coletiva da lógica de uma população. Nesse contexto, né, de regulamentação das taxas de natalidade e de mortalidade, o que se vê é que na biopolítica, segundo Foucault, né, Foucault fala isso no livro A Vontade de Saber, que é o História da Sexualidade, volume 1, no último capítulo, né, mas ele também fala isso no último capítulo do livro Em Defesa da Sociedade. O Foucault diz assim, né, que nessa tentativa do poder, né, quando a vida entra nos cálculos do poder, entra nos cálculos por esses motivos que eu falei, né, uma vida biológica bem desenvolvida é uma vida biológica bem produtiva, economicamente produtiva e politicamente dócil também. Começa a ter toda uma... aí que vai a questão, né? Agora não tem mais o poder soberano, ou seja, já são sociedades democráticas, onde o poder absoluto do rei, se não for excluído, como na França, é pelo menos controlado, como na Inglaterra, né? Então, o rei reina, mas não governa, né? Então, o governo está na mão do parlamento, dos cidadãos e do primeiro-ministro. Então, o rei não tem mais poder de morte. E o poder agora não produz mais a morte, produz a vida. É um incremento da vida. Só que o paradoxo disso é que esse incremento da vida, para que você possa incrementar a vida, fazer com que a população cresça, saudável e tal, você tem que produzir a morte da outra população, da população vizinha. Bom, isso não é novo ao século XIX, né? Isso é a história da Europa, é a história do colonialismo. Desde o século XV, a Europa só ganhou dinheiro roubando, explorando o mundo inteiro. Só que agora, o que é a novidade aí é que você agora está explorando o próprio povo europeu. O povo agora tornado os trabalhadores livres, né? Nas cidades. E aí você produz um incremento da vida, um aumento dessas natalidades, de saúde e tal, taxas produtivas, mas aí você precisa de mais campo vital para se expandir. E aí as guerras são inevitáveis. As guerras entre as nações europeias. Daí que está a questão que o Foucault coloca no século XIX. Já existiu uma grande tensão no século XIX de uma guerra mundial. O historiador Eric Hobsbawm, no livro dele A Era dos Extremos, O Breve Século XX,
o Hobsbawm diz, né, que a Primeira Guerra Mundial deveria ter acontecido muito antes. No século XIX, as tensões entre os Estados-nações europeus já estavam num nível bastante elevado. A qualquer momento ia acontecer uma guerra. Por quê? Por questão de dinheiro. É o que o Hitler chamava de espaço vital, né? Então, essa é uma coisa do século XIX também. Quanto mais uma nação se expande, Napoleão já pensava isso no início do século XIX. Quanto a ideia colonialista. É um neocolonialismo, só que agora intrínseco à Europa. Então é necessário tomar as nações vizinhas, reduzir os seus limites, né, explorá-la também, vencê-la. E aí o Foucault diz, né, o paradoxo é que quando a vida entra nos cálculos do poder, os massacres tornam-se vitais. Então veja a ironia do Foucault, né? Os massacres tornam-se vitais. Então a vida precisa do massacre, precisa da morte para poder ser incrementada. Então, e o Foucault diz isso, né? É quando a vida entra nos cálculos do poder é que os massacres tornam-se incalculáveis. Alguns historiadores dizem que o século XX matou mais gente em suas guerras do que todas as guerras da história humana, do ponto de vista quantitativo. É uma coisa absurda, né? Absurda, né? O único século se matou mais do que todos os séculos anteriores. Então, essa é a problemática da biopolítica, né? Mas aí vem um problema que vocês podem questionar, né, ao Foucault, né? Bom, mas se é assim, se na biopolítica não existe mais o poder soberano, qual é o critério para matar? Porque o poder soberano era muito claro, né? Quando tinha um rei, quando tinha um déspota, um imperador, qualquer um que fosse contra a lei do rei, particularmente contra o próprio corpo do rei, então o crime de regicídio era o pior crime, né? Foucault começa por aí, né? Mostrando um suplício no Vigiar e Punir, do Damiens, que tentou matar o rei. E mostra a terrível punição que vem àquele que tenta matar o rei. É a pior dos crimes possível, né? Então, assim, se não tem mais rei, se não tem mais soberano, qual o critério para matar? Bom, eu falei um pouco sobre a questão da invasão de territórios para você incrementar sua própria população. Mas também há um critério para matar dentro do seu próprio território, que é o critério da raça. Então, o Foucault vai dizer que o racismo é o primeiro critério, né? É o principal critério para decidir numa sociedade regulada pela ciência, né? Porque o antigo poder soberano era regulado pelo poder religioso, né? Agora, no biopoder, é a ciência que regula discursivamente o pacto social. Numa sociedade regulada pela ciência, o critério para decidir a vida que merece viver, da vida que merece morrer, é a raça, fundamentada cientificamente pelos médicos e pela teoria e pelo discurso científico e filosófico também, né? Porque quase todos os filósofos do século XIX eram racistas, né? Kant era racista, Hegel era racista, Nietzsche era racista. Todos os filósofos, praticamente do século XIX, eram filósofos racistas, né? Explicitamente nos seus textos, né? Nietzsche, por exemplo, defendia a escravidão, né? Kant falava, né, na sua antropologia da falta de inteligência dos povos africanos, dos povos negros, né? Então isso está no pensamento europeu no século XIX. Eles aboliram o tráfico negreiro no século XIX só porque dava mais lucro o trabalho assalariado, só por isso. Então eles aboliram o tráfico negreiro quando dava mais prejuízo do que lucro. Então um critério meramente quantitativo, econômico, né? Mas é claro, a luta pela abolição já existia há muito tempo. Então, o que produziu a grande mudança não foi só a pressão dos abolicionistas, mas, sobretudo, os cálculos do poder econômico-político. Mas o racismo se tornou uma problemática científica e médica no século XIX, na segunda metade do século XIX, com a teoria da eugenia, que era uma teoria de que tentava pensar, fundamentado, aí volta aquela questão que a Luciana falou no início da aula, da frenologia, né? O estudo dos crânios, né? Então, é uma tentativa médica de você criar uma hierarquização social com uma fundamentação biológica. Então, eles utilizaram as teorias do Malthus na economia, as teorias malthusianas, né, que a gente até comentou um pouco antes, né, do crescimento da população, e as teorias do Darwin, para fundamentar, do ponto de vista da medicina e também da psiquiatria, uma hierarquização das raças, onde a raça superior, obviamente, seria a raça branca,
E as raças inferiores seriam as indígenas, as asiáticas, mas, sobretudo, na base dessa hierarquia, os negros, né? As populações negras. Populações negras e indígenas, digamos assim. Mas, sobretudo, as negras, né? Porque eles precisavam justificar uma escravidão praticada durante séculos. Né? Vocês vejam que, no início, a escravidão tinha uma justificativa religiosa. Os negros não têm alma. Mas isso era o início da modernidade, né? Do poder soberano, cujo discurso que regulava o laço social era religioso. Com o biopoder, o discurso que regula o laço social não é mais religioso, é científico. Daí a gente não precisa mais dos padres, a gente precisa dos médicos. Então não é mais o padre com a sua alva branca, com a sua batina branca, é o cientista com o seu jaleco branco, que vai dizer a verdade e vai permitir uma hierarquização social. Então a medicina social, o poder da medicina, né? E o discurso eugênico racista. Então, segundo Foucault, o critério que permite viver e morrer é o critério da raça. Um outro critério importante, mas que diz respeito mais à produção da vida do que da morte, é o critério da sexualidade. Mas também a grande questão que a gente pode se perguntar, né? Que vida é essa, né? Porque o Foucault vai dizer que o dispositivo da sexualidade ele é essencial. Por que essencial? Porque se na biopolítica o Estado, junto com o mercado, quer produzir uma produção da vida para gerar dinheiro, a produção dessa vida, né, passa pelo sexo. Então, o sexo está no ponto de cruzamento entre a vida do coletivo, a vida da espécie, o homem como espécie, e a vida individual, que são as suas práticas sexuais. Então, veja que o sexo, o dispositivo da sexualidade, permite o controle do indivíduo e permite o controle da população inteira. O sexo passa por questões de normalização, você normaliza o sexo. Então, no século XIX, Foucault mostra isso, né, em estudos como o poder psiquiátrico, nascimento da biopolítica é um pouco diferente, mas o poder psiquiátrico ele mostra muito isso, né? Que no século XIX tinha toda uma discussão entre os médicos sobre o controle da masturbação das crianças, a esterilização das mulheres, o controle das perversões sexuais. Né? Então, quando a medicina e a psiquiatria vai se disseminar muito, vai crescer muito nas suas teorizações e vai tentar controlar as crianças, controle da masturbação das crianças. Daí que essa ideia de sexualidade infantil é muito anterior ao Freud. Então, os médicos já sabiam disso e já trabalhavam nessa direção. O Foucault até fala de uma cruzada contra a masturbação das crianças que aconteceu no século XIX. Os médicos e pedagogos. Então, o controle da masturbação das crianças, da sexualidade infantil, o controle sobre a sexualidade feminina, que é a esterilização do corpo das mulheres. As mulheres são todas histéricas, tem uma predisposição à histeria, ou seja, à loucura. Então, temos que controlar o corpo das mulheres. Esterilização das mulheres, masturbação das crianças, controle da masturbação das crianças, o controle das sexualidades perversas. Então, vem a categoria de homossexualidade, que nasce em 1860. Então, veja, a categoria de homossexualidade é muito tardia. As sociedades sempre praticaram o homoerotismo, como na Grécia e na Roma Antiga. Mas a definição de homossexualidade só veio no século XIX. Que é o quê? É uma tentativa de controle das sexualidades não normativas, não normalizadas. Então, categorizar e controlar todas essas outras sexualidades. Homossexuais, zoofilia, transexualidade, travestilidade, enfim, todas as formas de perversão são, então, controladas. Né? Então, a sexualidade se torna, então, um dispositivo profundo de controle dos corpos. Sim, Jéssica? O Márcio, isso tem a ver assim com o controle do corpo para ter o fim, assim, as perversões e tal, tem relação com controlar o corpo para a reprodução? Com certeza. Então, você veja que esse controle de todas essas... Veja, o que os médicos faziam nesse controle todo? Era o controle daquilo que o Freud tentou desmoralizar no primeiro ensaio dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, o Freud ele tenta, no primeiro ensaio, mostrar que todos os desvios sexuais são normais. Né? Porque quando o Freud tenta mostrar isso, ele vai na contramão do que toda a psiquiatria estava fazendo ao longo do século XIX.
que era mostrar a anormalidade dos desvios sexuais. O que é o desvio sexual? O que é a perversão? É basicamente você fugir de uma norma heterossexual genital, basicamente. Fugir do pai e mamãe, assim. Então, todo aquele que foge do papai e mamãe, de uma sexualidade heterossexual centrada na genitalidade, foi considerada anormal. E logo, homossexuais, onanistas, histéricas, enfim, todo mundo que praticava sexualidade dissidente tinha que se normalizar segundo o padrão heterossexual. Para quê? Para fins da reprodução. Aí a contradição do Freud, né? Você vê que Freud, esse texto de Freud é de 1905, né? Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Porque o primeiro ensaio do Freud é revolucionário, que é sobre as perversões sexuais. Ele vai desmoralizar todo esse discurso médico-psiquiátrico. No segundo ensaio, né, ele vai falar sobre a questão da criança, né, se eu não me engano, né, na família. E no terceiro ensaio, que é um ensaio já mais equilibrado. No terceiro ensaio, o Freud já fica conservador, que se chama As Transformações da Puberdade, onde Freud vai dizer que na puberdade, toda aquela sexualidade perverso-polimorfa da criança vai se recentrando em torno da zona genital para fins da reprodução, do casamento da reprodução. Então você vê Freud, que começa totalmente revolucionário os 3 ensaios, termina reacionário, termina heteronormativo, né? Então cai na mesma ideia da heteronormatividade, né, de uma sexualidade normal que se encaminha para a genitalidade e para a reprodução. Veja, mas o que o Foucault está querendo analisar, né, antes de Freud, século XIX, é que por que os psiquiatras fizeram isso e os médicos? Qual a finalidade dessa produção social? A finalidade é o controle da vida biológica, do homem como espécie. O controle do humano enquanto espécie, né? E para fins de reprodução, crescimento social, controle de taxa de natalidade, enfim. Tudo isso que eu falava para vocês. Então, a sexualidade começa a se tornar um problema importante para o poder. Então, muito antes da psicanálise, a sexualidade já era uma coisa importante para o poder. Aliás, né, diga-se de passagem, a história da sexualidade, ele tinha em vista também fazer uma genealogia da psicanálise. Porque, né, a sexualidade é um problema central para a psicanálise. E Foucault queria mostrar as origens disso, a origem da problemática do desejo. Né? Uma genealogia do desejo e da sexualidade. E por isso ele volta lá a falar do poder pastoral, né, que é um tema que eu não entrei aqui, né, porque isso gera uma problemática para os padres na Idade Média, né? A problemática do desejo, da concupiscência e da sexualidade. Muitos séculos antes da psicanálise. Né? Talvez por isso, mas não só por isso, mas também por isso que o Deleuze e o Guattari vão brincar, né? Dizendo que a única psicologia que existe é a psicologia do padre. Então, o Foucault, acho que vai um pouco nessa direção, né? Porque a problemática do desejo e da sexualidade estava originalmente na mão do cristianismo e dos padres. Só que, veja, antes dos psicanalistas tem os médicos e os psiquiatras. Então, é uma transição, é uma troca de bastão. No início, eram as bruxas medievais exorcizadas e queimadas pelos padres. Depois, os mesmos padres vão exorcizar as mulheres endemoniadas, no século XVIII. Depois, no século XIX, são os médicos, aí já tem uma troca de bastão, que vão analisar as mulheres estericizadas. Então, agora não é mais bruxaria nem possessão demoníaca, é histeria, controle das mulheres, controle da sexualidade. E depois, no século XX, são os psicanalistas, que até hoje ficam se perguntando, meu Deus, que mistério é esse, a sexualidade feminina, o que era uma mulher? Né? Então, essa coisa importante, né, para muitos psicanalistas dessa separação entre masculino e feminino, nessa divisão binária da sexualidade, né? Colocando as mulheres sempre no mistério, né? E é aquela história, né? Coloca como mistério para melhor controlar, né? Para melhor dizer o que esse mistério é. Então, Deleuze e Foucault são muito críticos da psicanálise, mas também elogiam a psicanálise. Por exemplo, o elogio que Foucault faz à psicanálise, né? Então, a atitude de Foucault e Deleuze são atitudes bem típicas da psicanálise, né? Ambivalência, né? Há muitas críticas e há muitos elogios. Um dos grandes elogios que Foucault faz na História da Sexualidade, volume 1, é que a psicanálise, segundo ele, foi uma resistência à teoria eugênica e à teoria racista e à teoria da hereditariedade e degenerescência.
porque os médicos pensavam que a mistura das raças enfraquecia as raças, que a miscigenação era uma coisa ruim, e que essas práticas sexuais perversas produziam uma degeneração física e psíquica. Então, a masturbação produzia degenerescência, a homossexualidade produzia degenerescência, as práticas perversas, enfim, as mais diversas. E Freud e a psicanálise vão mostrar que não, né? Que o psiquismo não se confunde, não se reduz ao corpo, e que goza de uma grande maleabilidade, de uma grande autonomia também. E que não há essa degenerescência, né? Então é um grande elogio, né? Dizendo que a psicanálise tem uma... quando as teorias racistas, científicas do racismo estavam no auge, a psicanálise foi uma pedra de resistência quanto a isso. Construiu uma resistência a esse discurso médico-biológico, né, da degenerescência.